Fala galera, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Zé Bonner, vou trabalhar com vocês aqui uma aula de geografia hoje, aula voltada aí, né, para conhecermos um pouco sobre os aspectos do Rio de Janeiro. E aí, muito cuidado, quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente tem que diferenciar o estado do Rio do município do Rio. Então, já vou apresentar aqui para vocês esse mapa, e aí você olha, né? Esse mapa aqui, ele representa o estado do Rio de Janeiro, e esses números vão representar as regiões administrativas do Rio de Janeiro. Então, olhando para cá, a gente pode pensar o quê? Que o estado do Rio, ele é, na verdade, composto, né? Olhando rapidamente, por 8 regiões administrativas. Zé, eu tenho que saber elas? Então, a galera gosta aí de perguntar de vez em quando. Eles trazem administrativas, eles vão te trazer, né, algumas perguntas sobre essas regiões. Então, é legal que você, em primeiro lugar, saiba que são 8 regiões administrativas e que você tenha algumas informações sobre essas regiões, tá? Então, eu vou tentar apresentar o nome de cada uma delas, as cidades mais importantes dentro delas, e obviamente eu não vou falar todas, né? O Rio, o estado do Rio, ele é composto por 96 municípios, então obviamente não dá para falarmos todos, mas vou tentar aqui pegar 2 municípios de cada uma dessas regiões, que são os municípios mais cobrados. Então, normalmente, eles querem que você saiba a característica da região administrativa, tá? Ou ele quer que você saiba a característica de algum município que tem maior destaque dentro dessa região. Então, começando na ordem aqui, né, a primeira região é a de número 1, que a gente conhece como região metropolitana. Então, provavelmente, você está nela, a nossa região metropolitana. Ela é composta basicamente por 21 municípios, e aí é o que eu falei, né, para vocês, como que já é difícil. A gente poderia pensar aqui no município mais famoso, que é o município do Rio de Janeiro, que inclusive é a capital do estado. Então você tem o município capital e o estado em si, tá? Aqui você já deve ter reconhecido que essa aqui é a Baía de Guanabara, né? A grande Baía de Guanabara, que vai separar o Rio de Niterói. E aí você tem aqui a maravilhosa Ponte Rio-Niterói, ou rodovia Costa e Silva, né? Enfim, aqui você tem vários outros municípios. O município mais importante vai ser o Rio, que vai se estender desde o centro, e aqui passando, né, pela Barra da Tijuca, pelo Recreio, chegando até a área de Guaratiba e terminando aqui em Septiba, onde você vai ter a Baía de Septiba, tá? Então, aqui você já tem uma configuração que você reconhece, provavelmente. Você já está meio que se localizando dentro desse esquema todo. Então, como destaque para essa região aqui, eu vou falar sobre os municípios do Rio de Janeiro, município mais importante, economia mais viva, né, dentro dessa região. E eu vou dar destaque também ao município de Niterói, que apresenta o maior IDH dentro do estado, tá? Então esse aqui tem o maior índice de desenvolvimento humano dentro do estado. Então a gente poderia pensar no município do Rio como o mais rico, e esse aqui com a melhor qualidade de vida, tá? Zé, todo mundo que mora em Niterói tem uma alta qualidade de vida? Óbvio que não, né? Você vai ter a população de altíssima classe, a população de baixíssima classe. Mas, quando a gente faz a média, o índice de desenvolvimento humano, que é medido pela renda per capita, o nível de escolaridade, né, e a expectativa de vida, aqui nesse município ele tende a ser maior. Inclusive foi um dos municípios que reagiu muito bem à Covid, né? Dentro do estado do Rio, foi um dos que apresentou, né, uma resposta mais rápida, mais efetiva contra isso. Isso é uma das representações que a gente
poderia apresentar, de que esse município é um município forte, é um município que tem um certo destaque. Temos outros municípios importantes aqui. Então, a gente poderia destacar aqui Nova Iguaçu, Duque de Caxias, né, que também são municípios bem importantes. A gente poderia falar aqui sobre Maricá, que é um município que tem um cunho turístico muito interessante, tá? Duque de Caxias, que nós temos a Reduc, a refinaria Duque de Caxias. Nova Iguaçu, que é um grande polo industrial, né, dentro dessa área que a gente chama de Baixada Fluminense. Então, assim, a gente não está aqui puxando sardinha para esses dois, mas são os dois mais cobrados em prova. Eu quero que você lembre que quando a gente for falar sobre Rio de Janeiro, tá? E aí a gente precisa ter muita atenção aqui, que quando a gente fala sobre Rio de Janeiro, a gente precisa pensar na lógica de uma metrópole. O Rio funciona como uma metrópole, ou seja, uma cidade importante. A gente define metrópole como uma cidade importante. Só que, ao mesmo tempo, o Rio vai ser classificado como uma cidade global. Não é uma cidade global de nível alfa, né? É uma cidade global que a gente chama de nível beta. Ou seja, é secundário. Não está no mesmo nível, exemplo, de São Paulo, mas é uma cidade importante também. A gente poderia falar sobre as funções do Rio, e aí a gente lembra que o Rio é uma cidade com várias funções. Entre essas funções, a gente poderia aqui falar, né, de algumas delas. A gente está falando de função urbana, tá? Ou seja, basicamente o papel desempenhado pela cidade. E aí o Rio tem a função urbana histórica. A gente lembra que, né, o Rio foi a área que recebeu mais escravos vindos da África. O lugar onde mais chegaram escravos vindo da África no Brasil foi no Rio. Então é uma cidade que ela tem essa importância. A gente poderia falar aqui sobre a função urbana comercial. Nós temos dois pontos que são muito importantes. O centro do Rio, né, a área de Saara, e nós temos Madureira, que é o segundo polo mais quente também do município. Nós temos a função urbana turística. A gente pode lembrar daquela música do Tim Maia, né? Do Leme Pontal. O Leme Pontal, na verdade, a música foi proposta para ser uma música comercial para falar do Rio, mais uma música comercial para falar do Rio, para atrair os turistas, né? E realmente é uma área muito aquecida. Copacabana, Ipanema, Leblon, agora Barra da Tijuca, são áreas muito procuradas aí. A gente poderia falar sobre a função industrial. E aí, galera, eu ficaria muito tempo aqui, tá? A gente poderia falar sobre várias áreas funções, mas eu quero ressaltar aqui também a função urbana cultural do Rio. O Rio tem o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, né? Que é a maior festa de rua do planeta. Nós temos o maior estádio de futebol do mundo, que é o Maracanã, o único que foi sede de final de Copa do Mundo 2 vezes. Nós temos o Rock in Rio, que é um dos maiores eventos de rock do planeta também. Nós temos o maior Réveillon do mundo, que é o Réveillon de Copacabana. Isso tudo faz com que o Rio ele seja visto no mundo todo, tá? Como uma área extremamente importante a nível cultural. E depois da revitalização do centro do Rio, na última gestão do Eduardo Paes, a gente conseguiu ali ganhar também uma questão que reforçou esse cunho cultural, a presença ali, né, do Aqua Rio, de alguns museus, né, que aquela área ali recebe. É uma área que recebe muito turista que vem absorver também essa parte cultural do Rio. Então isso aqui é importante ficar na sua mente aí para ressaltar o Rio como uma cidade global. E aí, né, só para lembrarmos, quando a gente fala de cidade global, a gente precisa dar destaque à lógica de aeroportos,
internacional o Rio tem, né? A gente poderia falar sobre sedes de empresas, de grandes empresas, inclusive empresas transnacionais, que o Rio também tem, né? A gente poderia estar falando sobre a presença sedes de empresa, aeroportos, tecnopolos, que o Rio também tem. Então, isso tudo aqui, né, faz com que o Rio ele seja uma cidade global de nível beta. Sempre que ele não é de nível alfa, porque está faltando aqui a quarta característica importante para uma cidade se tornar cidade global, que é a Bolsa de Valores, tá? Que aí o Rio não tem. Como o Rio não tem, ele perde ponto nisso, e aí ele não se projeta como uma cidade global de nível alfa, tá? Então, acho que até aqui deu para vocês pegarem mais ou menos a ideia, né? E, em primeiro lugar, vocês conhecerem essas regiões e a importância da região 1. Vamos para a região de número 2, ali, ó, regiãozinha de número 2. Deixa eu só dividir aqui para ficar mais ou menos organizado. Região de nível 2 você chama de Costa Verde, tá? Essa região aqui é uma região importantíssima, né, dentro do estado do Rio, vai exercer várias funções, e a gente poderia dar destaque aqui entre essas funções exercidas, né, a gente poderia falar que é uma área que tem um certo destaque a nível de função turística. Olha, função turística, falando da região, tá? A região ali toda. A gente poderia aqui falar sobre a lógica do ecoturismo. Para diferenciar, você tem ali o turismo verde, né? Conhecer cachoeiras, a visita à Mata Atlântica, uma área de importante reserva da Mata Atlântica. A gente tem que dar destaque ali, né, para o cunho energético, função energética. Como assim, Zé? Função energética? Você precisa lembrar que ali você tem Angra 1 e Angra 2, né? As nossas usinas nucleares aí, que são importantes a nível energético, né? Não fornecem grande volume de energia, mas é uma energia bacana aí, né? E, enfim, tem a parte tecnológica e tudo mais. A gente poderia falar sobre o cunho militar dessa área. Ali você vai ter o Colégio Naval que é importante, né, para a Marinha do Rio, na formação e a qualificação de novos marinheiros, né? Colégio Naval, aí você vai para a Escola Naval e você sai oficial da Marinha. E a gente poderia dar um destaque aqui interessante, né, a nível turístico. Eu já falei, né? Turístico, ecoturismo, energético, militar. Eu acho que é isso. Eu ia só falar aqui da área de reserva para terminar. É uma área ali bastante voltada para reservas, algumas reservas. Os municípios mais importantes que nós podemos destacar ali naquela área. Bem, eu vou destacar aqui, né? A gente falou de Rio e Niterói. Ali eu vou destacar o município de Angra dos Reis. Inclusive, né, em Angra dos Reis, onde você vai ter o Colégio Naval, as usinas, tá? O ecoturismo, e a cidade e o município de Paraty, que também é muito importante. Inclusive, é um município marcado pela lógica dos festivais, né? Obviamente, o ano passado, a economia de Paraty sofreu muito, mas muito mesmo, por conta aí do fechamento, né? A lógica da não aglomeração prejudicou bastante esse município, mas é uma lógica que você tem a FLIP, que é a Feira Literária de Paraty, você tem a Feira de Frutos do Mar, a Feira da Cachaça, vários eventos ao longo do ano, basicamente um por mês, que aquecem a cidade, né, e dão a ela esse volume bacana, voltado para o turismo, que é o que vai bancar a cidade ao longo do ano, né? Ou seja, a sua economia ela é basicamente marcada pela alta presença de pessoas, tá bom? Bem, vou tentar apagar essa parte aqui.
de água. Então aqui, né, vocês já viram aí duas regiões. A gente vai para a terceira agora, que é uma região bem quente, tá? Assim, a gente pode marcar aqui quais as regiões que mais caem depois, que tem umas que realmente não caem e obviamente não são importantes para você que nunca ouviu falar disso aqui do que eu estou falando, ficar de repente investindo tanto tempo assim, né? Agora tem umas que caem bastante, então eu vou só apagar aqui um espaço bom que a gente pode usar e vou tentar apagar essa partezinha aqui. E aí depois a gente já vem direto, a gente consegue ganhar tempo aí. Então tá, falamos da 1, da 2, vamos falar da 3. A 3 é boa para cair. Então vou botar aqui, ó, o nome dela. Essa região, região Médio Vale do Paraíba. E aí a gente lembra, né, que o Rio Paraíba do Sul, ele corta essa região. Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio do estado do Rio de Janeiro, tá? Então muito cuidado com ele, bem recorrente aí. Bem, a gente começou lá falando sobre as funções da área, né? Essa área aqui, ela é muito importante porque ela vai ter como principal função, ela é um polo metal mecânico, que realmente já torna essa área aqui um diferencial, né? Você tem várias empresas que estão ali, você tem basicamente empresas automotivas, né? A gente poderia aqui dar destaque para as empresas como a Volks, a Peugeot, a Renault. A gente poderia aqui também, né, falar sobre a Votorantim, que é uma empresa nova que também está na cidade, nas cidades ali, né? Então é uma área importante para a gente. E quando a gente fala metal, é impossível a gente não lembrar do município de Volta Redonda, né? O município de Volta Redonda também é um diferencial aí dentro dessa área. É uma área que vai ser marcada como um grande polo, tá aqui, ó, polo pecuarista. Você tem grande destaque na produção de gado leiteiro, tá? Produção de leite, principalmente em Resende. Também vai entrar aqui como um polo militar. É aqui onde você tem a AMAN, né? A Academia Militar dos Agulhas Negras, né? Que vai formar os oficiais do Exército. Eles se formam em Resende, né? E a gente poderia botar aqui os municípios com maior destaque. Aqui eu vou destacar 3, tá? Mas como eu falei, existem vários, né? Mas a gente poderia aqui falar sobre o município de Resende. Resende tem destaque como polo metal mecânico, polo pecuarista, polo militar. A gente poderia aqui falar sobre Volta Redonda, que é onde você tem, né, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, cidade importante, cidade que tem a mesma distância entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, né, uma cidade equidistante. Isso foi pensado na época do governo do Menino Vargas. E você tem aqui o município de Porto Real hoje, que se destaca como um dos principais aí dessa região também, provavelmente por conta da fábrica da Peugeot, né, que foi para lá, e aí obviamente aumentou muito o PIB dessa região. É uma área, né, que hoje se destaca estando entre as 10 melhores cidades para se viver a nível de remuneração. Então, aqui você tem cidades ricas e importantes, mas a gente poderia citar aqui a cidade de Itatiaia,
Barra Mansa, né? Enfim, outras cidades que configuram também essa região que tem esse destaque aqui, tá? Que vocês podem lembrar na hora da prova. É uma área hoje que atrai muitas pessoas, né? Muitas pessoas migram para esses municípios para se qualificar. Resende tem um polo da UERJ ali, um polo de engenharia, que é voltado para atender essa demanda que surgiu nos últimos anos aí, né, por conta dessas empresas que foram para esses municípios. Então, é uma área sempre quente para cair em prova, sempre quente, tá? Já caiu algumas vezes, tem sempre nova chance de cair. Então, eu vou botar asterisco aqui, com grande chance. Essa 4, então, vou botar porque tem que pôr, né? Senão fica estranho, vou pular. Mas nunca caiu. Região Centro-Sul Fluminense. Tá? Termo Fluminense. Se você nasceu no estado do Rio, você não é carioca, você é fluminense. Se você nasceu no município do Rio, você é carioca, tá? Por isso que eles falam carioca da gema. Cuidado com isso aí, eu sei que parece bobo, mas tem uma galera que dá uma confundida. Esse polo aqui, ele trabalha numa lógica, essa área aqui, essa região, né? Trabalha numa lógica basicamente, enfim, não tem uma economia tão funcional assim, tá? Mas a gente poderia aqui falar sobre ser um polo hortifrutigranjeiro. Hortifrutigranjeiro. Tá? Bem, a gente poderia aqui falar, se não tem muita importância, tem a produção de tomate, que é uma área importante aqui, né? Muita produção de tomate. A nível de município aqui, a gente poderia destacar o município de Vassouras, tá? E o município de Pati do Alferes, Luiz Alferes, que é onde você tem inclusive o Festival do Tomate, que é o grande marco aqui da cidade, né? Festival do Tomate. Então, bem, enfim, o município ele vive em prol disso, né? Vassouras ali é uma área que tem alta produção também de algumas frutas, assim como tomate, né? Mas enfim, não é tão próspero assim, tá? Região 5, essa aqui é boa para cair, eles chamam de região serrana. Historicamente, né, é importante e atualmente também muito importante. Região serrana, essa aqui. E aqui a gente poderia dar destaque, né? Aqui tem vários polos, eu vou tentar aqui dar uma arrumada, mas a gente poderia dar destaque como um polo têxtil, polo têxtil, né? Pela produção de roupa, você tem ali a Rua Tereza, uma área muito boa, você tem vários municípios que entram dentro desse polo têxtil. A gente poderia botar aqui o município de Nova Friburgo, né? Poderia botar aqui Petrópolis, Teresópolis, tá? Não tem espaço aqui para a gente botar, mas esses três são os mais importantes. Polo têxtil é uma área que vivia muito dentro de uma lógica de arranjo local e hoje já é tido como uma zona econômica especial. Então, perceba, houve uma espécie de evolução do que a gente chamava de arranjo local, só para lembrarmos o que é essa lógica de arranjo local. É quando você tem várias pessoas que estão produzindo a mesma coisa e elas se fundem, elas se juntam para produzir junto. E aí elas conseguem melhorar a produção, reduzir o custo da produção e aí, obviamente, consegue vender para um mercado maior. Porque a gente produzir separado não é tanta vantagem assim.
Quando a gente começa a produzir junto, a gente compra material, né, a matéria-prima, em larga escala, e aí obviamente o preço fica bem menor, a gente consegue produzir mais, porque um vai ajudando o outro, né? E a gente consegue reduzir o preço da produção final. Isso é bom para quê? Para você exportar mais. Tanto que essa área evolui de um arranjo local para uma zona econômica especial. Zé, qual é a diferença? Aqui você vende internamente, né? Então, a produção ela é voltada basicamente para o mercado nacional. Aqui a gente está falando de mercado internacional, tá? E vende, Zé? Vende. Pessoal de outros países já pedem aí mercadoria, são mercadorias muito baratas, né? Você de vez em quando já deve ter viajado para lá para comprar produto barato, para usar o ano todo, né? Para a galera aí que malha, né? Que Nova Friburgo tem um grande polo ali de roupa fitness, roupa infantil, né? Então o pessoal procura muito essas áreas aí, tá bom? Bacana. Aqui você tem um polo de informática, é um polo de alta produção de mão de obra, né? E de software, que fica na área de Teresópolis. Então, polo de informática na produção de software, hardware, né? Enfim, um polo importante para a gente. Ele pode falar como um polo, a gente vai copiar aqui, né? Hortifruti granjeiro. Também é uma área onde você tem grande produção. Aqui costuma vir na prova, eles falando sobre FLV, então vou botar aqui para você lembrar, ó, FLV, o que seria isso, né? Produção de frutas, legumes e verduras. Normalmente para atender a região metropolitana, né? Então você produz muito aqui, ó, para atender essa demanda aqui, ó. Aqui também, né? São municípios muito pequenos, são cidades pequenas, e aqui você tem a maior metrópole, né? A região metropolitana do Rio, ela detém grande parte da população. É até uma ideia legal aqui pra gente pôr. Se você pensar a nível de população do estado, presta atenção, falando do estado todo, ou seja, das 8 regiões, né? Quando a gente fala em população do estado, a gente trabalha com uma média de 16 milhões de habitantes, tá? 6 milhões. Quando a gente pensa população da capital, né? Eu vou botar aqui só a capital. Capital, Rio de Janeiro. Então assim, só pra gente lembrar. A gente está trabalhando com uma média de 6 milhões. Não sei se vocês percebem. Quando a gente fala de região metropolitana, olha como é que tem dados, né? Dados sobre dados. Chatinho, né? Quando a gente fala de região metropolitana, aí a gente precisa aqui estar trabalhando com uma média de 12 milhões de habitantes. Então, olha só. Quando a gente fala, né? Só essa região 1 aqui tem 12 milhões aqui dentro. De 12 milhões, a metade está no município do Rio. Você tem municípios como Niterói, São Gonçalo, logo aqui ao lado, que já batem 1 milhão de habitantes. Então, ó, 6, 7, 8. Se eu pegar 3 municípios daqui, eu já bato 8 milhões. Então 4 vai ficar aí, né, dividido entre os outros 18 municípios. Você tem municípios muito densos a nível populacional, né, como Nova Iguaçu, Belford Roxo, né, são municípios bem densos já. Então perceba que nessa área aqui você tem o maior aglomerado populacional. Caraca, Zé, se em todo o estado tem 16 e só aqui tem 12, eu posso pensar que nas outras 7 regiões eu tenho cidades muito pequenas? Sim, são cidades pequenas ou cidades médias, né? Ou seja, são cidades que não vão ter população acima de 1 milhão.
de habitantes. É o que predomina no Brasil, né? O Brasil tem 5.800 municípios, 5.000 deles têm população abaixo de 50 mil habitantes. Então, é só para você ter noção, aqui você tem populações muito pequenas. Isso ajuda você? Caramba, ajuda muito, né? Você vai ter agora uma perspectiva interessante sobre essa região, tá bom? Sobre esse estado como um todo. Então, aqui, sem querer, querendo, eu acho que eu falei um pouco sobre os principais polos, né? Então, eu botei aqui o polo têxtil, o polo de informática, o polo da hortifruti granjeiro, alta produção de frutas, legumes e verduras, principalmente para atender a região metropolitana, uma vez que é a área onde você tem o maior inchaço populacional, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, sim. A gente está esquecendo sim. Deixa eu apagar ali. Vou apagar essa região 2. Para a gente ganhar tempo, acho que eu vou apagar logo a 3, que aí depois eu já venho para cá, já tiver um pouquinho de tempo. Tá bom, vamos lá. Acho que agora a aula está começando a ganhar corpo, né? Está ficando mais completa aí as informações. Você que de repente não tinha noção de estado do Rio, está começando a ter uma vasta noção. Eu ia falar aqui que essa área ela também tem uma grande importância a nível de ser um polo histórico, olha que legal, histórico, turístico ou histórico-cultural. Vou botar aqui porque é importante, né? E por quê? Porque ali você tinha basicamente a casa de campo, a casa de repouso de Dom Pedro, né? E da Rainha Teresa ali, porque era uma área menos quente do que a área da capital efetiva, que era o Rio. Então eles se afugentavam do calor nessa área. Então é uma área interessante nesse aspecto. Então você vai ter cidades importantes, a gente está falando das cidades importantes, a gente poderia botar aqui a cidade de Petrópolis, cidade de Teresópolis e a cidade de Nova Friburgo, né? Como grandes polos aí a nível histórico, a nível cultural, enfim, botamos aqui a nível de polo têxtil, polo de informática, hortifruti granjeiro, etc. Tá? Agora acho que a gente pode ir para a área 6, né? Essa área que ela também é muito importante, então vou dar aqui um asterisco para ela. Acho que ficou faltando asterisco na região metropolitana. Se você puder aí dar um asterisco na região metropolitana, também é muito importante, tá? Aqui você tem a região que a gente conhece como Noroeste Fluminense. Região Noroeste Fluminense, tá? Essa região ela é boa em quê, Zé? Então, cara, essa é a região mais pobre do Rio. Eu vou botar isso aqui como observação, porque ela representa basicamente 1% do PIB, tá? Então você tem aqui como 1% do PIB do estado, apenas 1%. Então é um polo leiteiro, né? A gente bota aqui como polo pecuarista, com destaque na produção de leite. E aí a cidade importante, depois você está como a única cidade importante aqui é a cidade de Itaperuna. Você tem outras cidades ali no entorno, mas
não são cidades tão importantes assim. A única cidade é essa, é uma cidade onde você tem algumas fábricas de leite, de produção de leite, que atendem a todo o estado do Rio, tá? Essa área é uma área interessante porque a gente vai falar daqui a pouco, mas é uma área de grande repulsão populacional. Então, historicamente, a população saía dessa região e vinha basicamente para a região metropolitana do Rio. Era uma área aqui onde as pessoas não conseguiam se manter por conta, né, enfim, das péssimas condições, grande concentração fundiária, é um clima extremamente quente ali, né, a área de divisa com Minas Gerais, você tem aqui Minas e Espírito Santo, né? É uma área ali bem ruim a nível climático também, apesar de ter o clima tropical ali, mas enfim, é um clima bem diferente, né, do que a gente tem aqui na área litorânea. Então, era uma área onde a população tendia a sair historicamente. Então, é uma área marcada basicamente por pequenas cidades, populações muito baixas, tá? Indo aqui para a região de número 7, é uma região também quente, né? Também aqui merece o nosso asterisco. A gente vai botar asterisco basicamente em 5 regiões. Eu sei que é muito, galera, mas assim, a gente descartou 3, né? Acho que já dá um certo alívio, que é a região que a gente chama de Norte Fluminense. Região que nos últimos anos tem gerado uma grande atração de pessoas, tá? Então a gente pode dar destaque aqui para essa área como sendo um polo, principalmente, tá? Um polo químico. Não, vou botar diferente. Deixa eu apagar aqui. Polo petroquímico. Nos últimos anos se desenvolveu aí por conta da extração de petróleo. E aí você já deve estar pensando no município de Campos dos Goytacazes, né? Principal município dessa localidade. Então já fica ligado nisso, né? Esse município é importante para a gente. A gente poderia lhe falar também, né, sobre a produção de frutas, né? É um polo de grande produção de frutas, mas antes eu vou dar destaque aqui como um polo energético com grande produção de etanol também, por ser uma área de grande produção de cana. É uma área que se planta muita cana, então é uma área que ajuda muito na produção de etanol, tá? Inclusive no desenvolvimento, no aprimoramento do projeto Proálcool, Campos foi uma das áreas importantes. Temos ali o projeto Frutificar. Esse projeto pode cair para vocês, né? Projeto Frutificar foi um projeto desenvolvido pelo Garotinho, na época que ele era prefeito do município de Campos, onde ele pegou a água, né, de transposição ali do Rio Paraíba do Sul e conseguiu gerar alta produção de sucos. Então é uma área que tem alta produção de sucos. Muitas marcas de sucos, se você for ler, elas vêm de Campos dos Goytacazes, tá? Um projeto que ajudou muito. E aí a gente poderia dar destaque a esse projeto dentro da lógica da irrigação. Pode cair aí também, irrigação. É uma área plana ali, tá, galera? Então é uma área interessante, porque a chuva penetra bastante em Campos. Se você já foi em Campos, você vai ver que ela é uma área muito plana, uma área de planície costeira. A gente classifica essa áreazinha aqui, ó, o litoral dessa área, todo esse litoral aqui, como uma área de planície, ali, ó, planície costeira. Se calma ver na UERJ, né, para você definir, ele pedia a tipologia do relevo do Norte Fluminense. Caraca, você fala, como assim, Zé? Era para você lembrar que é uma área de planície costeira, então é uma área que venta muito,
uma área de clima amenizado e que ao mesmo tempo possibilita que a chuva penetre mais essa área. Então é uma área boa para realizar aí, né, cultivos, principalmente de gêneros que gostam muito de água, né, que precisam de grande volume hídrico. Então é uma área favorecida aí. Além de um grande projeto de irrigação, aí vira um maravilhoso sucesso total, né? Aqui você tem alta produção também, né, como polo pecuarista. Só que aqui tem uma diferença, esse é o gado de corte. Gado de corte, então a gente vai usar a carne desse cara aqui no consumo, né? Eles não estão tão preocupados assim com a produção de leite, mas como Resende e Itaperuna. Resende e Itaperuna, mas Resende e Itaperuna, produção leiteira. Aqui você já tem um gado para o corte, tá? Acho que fechamos, não lembro de mais nada tão relevante assim, mas a gente pode botar aqui agora os municípios que recebem destaque, e aí a gente vai falar sobre... Na verdade, eu tô botando, vou botar dois aqui, município de Campos dos Goitacazes e Macaé, também por conta da produção petrolífera, tá? São esses municípios aí que se destacam dentro dessa região. Perfeito. Então vamos botar asterisco aqui, tá? Por conta principalmente da produção de petróleo, essa área aí tem recebido grande destaque nos últimos anos, tá? E para fecharmos, vamos falar sobre a nossa região aí de número 8, né? Que é uma área também muito importante. Então, para isso eu preciso apagar essa partezinha aqui. Apagar essa área. Acabou. Bacana. Vamos para a nossa região de número 8. Essa área aqui, ela tem um nome formal, né? Região conhecida como Baixadas Litorâneas. Só que o pessoal chama muito de região dos lagos, e aí pode aparecer assim também. Vou botar aqui um ou, né? Ou região dos lagos. Realmente é uma área marcada por lagos e lagunas. Não é isso? Bem, show de bola. O maior destaque aqui pra gente, que a gente pode dar para essa região, ele pode dar destaque para essa área como um polo turístico, mais importante, né? É também um grande polo industrial, a gente pode botar a produção de sal, né, que é uma área que tem alta produção de sal ali no município de Iguaba, Iguabinha, né, Iguaba Grande, a área de Salinas. Segunda maior área de produção do Brasil. A gente tem Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal do Brasil, e o estado do Rio, que é o segundo maior, o estado do Rio de Janeiro, né, que é o segundo maior na produção de sal, por conta dessa área. É uma área que também segue essa ideia, né, de uma planície costeira
e que favorece muito essa produção de sal. E por quê? Que é uma área com ventos constantes. Então, na hora que a gente for falar de salinas, galera, isso é um destaque importante aqui, eu sei que parece meio bobo, mas quando a gente fala de sal, a gente precisa pensar em dois aspectos. Em primeiro lugar, corrente marítima. Corrente marítima. E aqui você tem, né, a área ali de Cabo Frio, né? Inclusive tem esse nome por conta da corrente das Falklands, que vai bater ali, ou corrente Malvinas. Vou botar aqui o nome dela como Malvinas. Normalmente é assim que a UERJ vai chamar. E você precisa lembrar, por conta do clima ali, né, uma área de ventos constantes. Ventos constantes. Se você já foi, né, em Cabo Frio, Araruama, Iguaba, essas áreas, Aquários, ali, se você conhece essa área, até mesmo o Rio das Ostras, você sabe do que eu estou falando. O mar é extremamente salgado, né, você toma um caixote, você fica com sede pro resto da vida. E uma área que venta muito, tanto que você nem percebe que você se queimou todo. Quando você olha, você está todo queimado, porque vai sendo amenizado por conta dos ventos, né? Então isso ajuda muito a produção aí de sal nessa área. Assim como o relevo, se ele for falar de relevo, você lembra que é uma área que é marcada por planícies. A gente chama de planícies costeiras. Tá? Para evaporar a água é muito bom, ajuda muito. Então esse é um dos destaques aqui que nós temos. Tá? Polo turístico, polo industrial e polo pesqueiro. Polo pesqueiro também vai ser um grande destaque, né? Como eu falei, por conta da corrente marítima, você tem uma alta presença de peixes nessa área, tá? Como município, a gente poderia destacar aqui, eu vou destacar dois. Um é o município de Cabo Frio e o outro é o município de Búzios. Búzios ali que vive uma lógica de turismo de luxo, que eles chamam, né? Grande parte dos visitantes da região vão para Búzios. A gente chama esse município de Armação dos Búzios, né? O nome em si é Armação dos Búzios. E é uma área onde a gente pratica um turismo um pouco mais caro. O Cabo Frio é uma lógica um pouco mais secundária, né? Um baixo PIB, digamos assim, a nível de turista. Aqui não, aqui já é um valor um pouco mais alto, que é cobrado um turismo para atender esse pessoal mesmo, tá? Então, basicamente, agora você conheceu as 8 regiões, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou apresentar alguns aspectos agora físicos, aspectos populacionais, aspectos econômicos, para a gente tentar fechar essa aulinha nossa aí com chave de ouro. O que cair na prova você conseguir matar. Tranquilidade? Eu vou apagar aqui logo essa, né? Bom, deixa sair porque de repente vocês estão fazendo alguma lição, dá pra gente fazer tranquilo a nível de aspectos. Tem romano agora. Falar de aspectos físicos. E aí é o clássico, né, galera? A gente poderia botar aqui, a nível de aspectos físicos, uma das primeiras características é falarmos do clima, não tem como ser diferente. E aí a gente lembra que aqui você tem, vou botar assim, ó, predomínio do clima tropical úmido, clima que
que predomina aqui, né, é o tropical úmido. Aqui que normalmente assusta alguns alunos, com a temperatura média, temperatura que gira em torno de 24 graus Celsius. Então assim, pô Zé, calma aí, tá errado isso aí. Aqui eu sei que é muito quente. Essa área, a área litorânea, ela é muito quente. Só que quando a gente interioriza aqui, você já pega a área que se contrasta aí com a Serra do Mar, né? Que vai amenizar muito o clima. Se você já foi a Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Nova Friburgo, essas áreas, elas são áreas, pô, Resende, né? Ali você tem o Pico das Agulhas Negras, que é uma área extremamente fria. Tanto que os militares do Exército passam um perrengue ali nos seus treinamentos, porque é uma área extremamente fria. No período de inverno, eles sofrem bastante ali, temperaturas bem baixas. Então, algumas regiões tendem a trazer essa média para baixo. Se a gente pusesse somente a média térmica do Rio, aí realmente seria bem mais alta, tá? Bem, ele pode falar aqui também a nível de bioma. Vou botar de verde só para ficar legalzinho. Vou botar aqui, ó, bioma. Poderia definir, né, que você tem predomínio, assim, também só para ficar legal, predomínio da mata atlântica com contraste com mangues ou manguezais da região litorânea. Da região litorânea. Tá? Então, essa área litorânea aqui nossa, principalmente aqui no Rio, né? Ela é marcada por grande presença de manguezais. Quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente vai ter destaque nessa localidade aqui. Daí o termo Costa Verde é uma área onde você tem uma grande preservação, né, desse bioma. Então a área litorânea ela é marcada por manguezais, mas a área interiorana não. Se ele for falar na prova em relação a relevo, o relevo, ele é, né, é marcado por, aí vou botar aqui só o que a gente escreveu ali, a aula toda quase, planícies costeiras e a presença da Serra do Mar. Serra do Mar. A Serra do Mar, dependendo onde você esteja, ela vai ter nomes diferentes, né? Então você tem Serra dos Órgãos, Serra das Araras, né? Existem vários nomes diferentes para falarmos de trechos diferentes da mesma serra, tá? Se ele for falar de rio, nós temos aqui o rio, conhecido como Rio Paraíba do Sul, que vai nascer, né, aqui na área de São Paulo, corre pelo interior do rio e deságua aqui exatamente em Campos dos Goytacazes. Esse rio aqui a gente chama de Rio Paraíba do Sul, tá? É o rio mais importante aí pra gente, por vários aspectos, né? E é o único rio que corta aí a parte interiorana, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, é um rio que tem muita importância, serve aqui, né, pra você ter noção, no Médio Vale do Paraíba, ele serve para lógica industrial,
Aqui ele serve, né, aqui nessas duas regiões, ele serve para a área do hortifruti granjeiro. Aqui o projeto Frutificar, que a gente falou, aqui na lógica pecuarista. Então ele vai ser bastante usado aí ao longo, né, de todo o seu percurso. Daí a sua grande importância, está sendo sempre lembrado, tá? E o Paraíba do Sul. E você entende esse conceito de Médio Vale do Paraíba? Então todo mundo fala, pô, como assim, né? Médio Vale do Paraíba e tal, não sei o quê. Por que esse nome? Então está explicado aí mais ou menos o porquê desse nome aí, tá? E lembra que tem Médio Vale do Paraíba do Rio, ou seja, Fluminense, e Médio Vale do Paraíba de São Paulo, né? Que também ali vai pegar aquela área de São José dos Campos e tal, que é a área que faz aqui meio que fronteira com o Rio. Cuidado então para não confundir o Médio Vale do Paraíba do Rio com o Médio Vale do Paraíba de São Paulo. Olha isso aqui. Deixa eu ver mais claro. Então acho que fechamos aspectos físicos. Vou partir agora para aspectos populacionais. Ou a gente pode pôr aqui aspectos sociais. Não tem problema. Aspectos sociais. Então, bem, a gente pode falar de várias coisas, né? Mas a gente pode dar destaque ao que a gente falou ao longo da aula, até para ficar como um resumo para vocês. Então, vou botar assim, a região metropolitana, para dar destaque logo para ela, né? Apresenta pontinhos para ficar legalzinho, fica mais fácil. Tá assim, maior PIB, maior IDH e maior concentração populacional, né? Maior concentração populacional. Como ali falamos, você tem cerca de 12 milhões de habitantes. Para você não confundir, galera, a ideia de região metropolitana ter 12 milhões de habitantes e ser uma mega cidade. Tem muito aluno que erra isso, esqueci de falar. Para ser uma mega cidade é o único município com um grande número de pessoas, 10 milhões de habitantes ou mais. Um município só. Quando a gente fala região metropolitana, a gente está falando de 21 municípios. Então perceba, não tem como ser uma mega cidade, né? Na verdade, o município do Rio, como tem 6 milhões, para ele se tornar uma mega cidade, ele precisa de mais 4 milhões, ele precisa quase que dobrar. E a gente que mora aqui sabe que já é um caos, né? Com 6 milhões já é um caos. Imagina se você pôr aqui mais 4 milhões de pessoas, né? O município do Rio, provavelmente ele nunca vai ser uma mega cidade, porque é complicado, você não tem nem espaço físico para pôr essas pessoas, e ao mesmo tempo a gente já sente um processo que a gente chama de deseconomia de aglomerado. As pessoas estão saindo do Rio e indo para outras cidades, né? Você vê muita placa de vende-se, aluga-se, e pessoas estão mudando a sua vida mesmo para uma cidade média, para uma cidade pequena, porque não aguentam o caos aqui da cidade grande, tá? Então, acho que isso ficou bem claro. Vou falar a nível de fluxo populacional, que eu acho bem legal. Então a gente bota assim, vou pôr assim, fluxo migratório histórico. Fluxo migratório histórico. Aí vou botar ocorria do noroeste, como eu falei, região mais pobre,
Noroeste Fluminense para região metropolitana. Isso historicamente, tá? Se ele falar fluxo migratório atual, vou botar aqui agora, fluxo migratório atual. E aí entra no que eu acabei de falar, né? Hoje as pessoas estão saindo, vou botar aqui, ó, o termo que a gente chama de deseconomia de aglomerado, que representa o que? Uma saída da região metropolitana, o pessoal está deixando essa área e indo para onde? Aí foi o que eu falei ali, ó, para o Médio Vale do Paraíba, Médio Vale do Paraíba, e para essa região 8 aqui, né, que é uma área que também tem crescido bastante, que a gente chama de Norte Fluminense. Ali. E aí você meio que fecha essa parte, não é isso? Você entendeu os fluxos populacionais, eles ficaram bem explicados ali. Tranquilo ou não? Perfeito. A nível de aspectos ainda sociais, a gente poderia falar sobre grande contraste, né? Uma área que é marcada por um grande contraste, principalmente a nível social, uma área que contrasta bastante o social. Tem grande presença aí de favelas, violência urbana muito explícita. Vamos botar aqui grande contraste social, vou botar assim, sócio econômico, né? A gente tem que dar destaque sempre, que a UERJ adora falar sobre grande número de favelas, tá? E aí a gente bota assim, ó, grande número de SEDs, que a gente chama, né? O que são SEDs? Das siglas comunidade economicamente desfavorável. É que eu botei o S ali de comunidades economicamente desfavoráveis, tá? Só para você lembrar, galera, que normalmente o aluno quer usar muito o termo favela. O termo favela para uma redação ele não é tão legal assim. Você pode botar um exemplo que é a mesma coisa, né? Você botar complexo de submoradias. É a mesma coisa que favelas? É a mesma coisa que favela. Você usa muita favela numa redação, vai ficando chata a sua redação, né? E mostra que você não tem tanto domínio assim. Então, você pode usar outro conceito que eles usam,
que é a cidade informal. Aqui, ó. Cidade informal. Isso tudo representa a favela, perceba? Isso tudo representa favelas, tá? Só que você não precisa usar o tempo todo o termo favela para sua redação não ficar chata. Estou falando, enfim, redação, se você quiser fazer Enem, mas até no futuro aí, né, texto comum que você precisa escrever, se não ser tão repetitivo assim, tá? Então fechamos aspectos sociais, vou falar agora de aspectos econômicos e a gente tenta amarrar a aulinha, tá bom? É o último aspecto aqui, e aí você conseguiu fazer um resumão maneiro de estado do Rio de Janeiro. Espero ter ajudado aí. Vou falar ainda de aspectos econômicos, mas eu acho que deu para pegar aqui a ideia básica, né? Do que a gente queria passar. Ver se eu consigo aproveitar ali aquela parte do quadro. Aspectos econômicos, tá? Aí a gente vai botar aqui por setor para ficar maneiro. Vou botar assim. O setor primário representa apenas 8% do PIB do estado. Aí, galera, só para você lembrar que quando a gente está falando de setor primário, a gente está falando de agricultura, pecuária, tá? Eu vou botar setor agropecuário, que a gente poderia confundir com extrativismo, e aí, obviamente, você vai ficar perdido. Porque o extrativismo é forte, né? Por conta da questão do petróleo. Então, vou botar assim: o setor agropecuário representa apenas 8% do PIB do estado. Boa. Aí vou botar aqui, tendo destaque os produtos que se destacam aqui. A gente poderia falar sobre a produção de tomate, né, abacaxi, abóbora, laranja. Aí vou botar que você já aprendeu, ó, FLV, frutas, legumes e verduras. Eu sei que tomate é fruta, mas é para dar um destaque maior para ele, tá? Legumes e verduras, tô falando alface, repolho, etc, etc. Esses são os principais aqui que a gente poderia falar do Rio. Como eu falei, é um setor incipiente, né? Ele tem baixa importância para a gente. Quando a gente for falar do setor secundário, representa 40% do PIB do estado. Pergunta. Tendo destaque, a gente pode dar destaque aqui ao setor metal
mecânico, produção de carros, caminhões e etc. Setor petroquímico, importante, tá? Esses são os ramos importantes dentro do secundário. A gente está falando de fábricas, indústrias, construção civil, apresenta 40%. Você vê, 40% com 8% dá 48%. Então o setor principal nosso é o secundário. Vou tentar botar ele aqui para vocês, mas você já viu que a importância maior, então, fica para o setor secundário. Só apagar essa partezinha aqui. Show de bola. Vou botar aqui a última seta, o setor terciário. O setor terciário representa 52% do PIB, tá assim, né? Tendo destaque o turismo e sendo marcado pela informalidade, ou seja, trabalhadores sem ter a carteira de trabalho assinada, né? Informalidade. Então, basicamente, a maior parte do PIB nosso é do turismo, tendo destaque para a informalidade, né? Ou seja, esses trabalhadores informais que não apresentam vínculos trabalhistas e que normalmente não vão garantir a sua aposentadoria, tá? Então, galera, o que a gente fez hoje? A gente apresentou as 8 regiões administrativas com os municípios mais importantes. Falamos sobre todos os aspectos físicos, todos os aspectos sociais e terminamos agora com aspectos econômicos, tá? Então, deu para vocês entenderem tudo do estado do Rio, deu para você ter uma noção mais ampla, provavelmente. Quero muito agradecer a todos vocês, desejar uma ótima prova e sucesso aí sempre. Show de bola? Valeu, galera!